Fala então, pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Dando início aqui à nossa masterclass, né? Nossa sala. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre dólar futuro, pontos operacionais. A galera da Méritos Trader já está chegando aí. Então vamos dar uma boa noite para toda essa galera e vamos dar início ao nosso conteúdo, tá? Dar início ao nosso conteúdo. O seguinte, quem quiser abrir a câmera pode deixar aberto, tá? Não tem problema não. Então, vou deixar aberto, vamos trocar uma ideia. Em relação às dúvidas que já foram postadas no grupo, tá? Eu queria muito que Vânia estivesse aqui, que nós vamos falar um pouco sobre Fibonacci e sobre algumas questões que foram levantadas lá. Deixa eu até pegar o grupo aqui. Teve a Bruna que falou que está com dúvida de tudo. Então, passei para ela, foi a playlist. A playlist do que é ser trader para ela começar tudo lá, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Nós tivemos outro ponto importante, foi a questão de Fibonacci, e a gente vai conversar sobre Fibonacci também. E aí, a dúvida sua, Renato, qual é a dúvida sua que você tem aí, a princípio, para a gente já tirar, que nós vamos fazer 2 blocos hoje. O primeiro bloco é só conversa, tira dúvida e cenário, tá bom? Depois que a gente fizer esse primeiro bloco, aí nós vamos encerrar a reunião, deixar para poder gravar 40 minutos, a gente encerra a reunião, e aí nós abrimos um outro bloco, que o outro bloco aí nós vamos focados em técnicas de operação, tá? Técnicas de operação. Então vai funcionar assim a nossa didática. Deixa eu mandar para você aqui, acontece o seguinte, eu vou deixar gravado, que aí o pessoal depois acompanha. Tá vendo a tela aí? Beleza. Então vamos lá. O que que acontece? Acontece o seguinte. Aqui está. A dúvida em relação a Fibonacci. Tá? Fibonacci, eu vou conseguir explicar aqui no índice. Tá? Fibonacci, ele tem a questão da retração da primeira, segunda, terceira perna e a questão das ondas, né? Que aí vem as ondas de Elliott. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui uma projeção de Fibonacci. Vou puxar aqui a primeira perna, tá vendo? Aqui nesse índice, do topo ao fundo. Trago de volta até o fundo. Cliquei. Beleza. Quando eu clico aqui em cima da bolinha aqui, eu já soltei a retração, como eu posso trabalhar a projeção. Então, eu posso trabalhar projeção. Tá vendo lá? Jogando lá em cima. Ó, eu posso trabalhar a projeção. Então, aqui eu volto e coloco em cima, porque eu quero calcular a retração. Então, a primeira linha de fibra, eu vou aumentar aqui essa linha. Eu vou colocar uma linha mais... uma linha diferentona. E aí eu vou colocar o estilo dela. Eu vou pôr esse estilo aqui. Vou pôr uma espessurona bem da doida. Um rosão bem fortão. E ok. Beleza. Agora o FIBA apareceu com força. Agora quem não vê é porque tá cego. Então esse aí é o Fibonacci. O Fibonacci ele trabalha nessa questão gráfica. Então você vê que ele pega a primeira pernada. Pega o recuo. Né? O recuo aqui tem uma característica interessante. Porque o recuo aqui se deu em lateralidade, ó, mas respeitou a retração de fibra de 61. Fez a segunda pernada de queda até 161, né? 161. Voltou a retração. Se eu pegar o Fibonacci daqui e puxar ele aqui para baixo, o que que ele vai fazer lá? Pegou, trouxe a retração, projeção. Vai trazer de novo.
Aí ele veio a 161, rompeu 161 e buscou 1,50 aqui, ó, na onda maior. Fez onda 1, onda 2, onda 3. Então, o Fibonacci é isso aqui. Ele veio daqui caindo, fez tuf, bateu, repicou, encerrou a queda. Se eu pegar o contrário, jogar o Fibonacci aqui, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que é o que as pessoas não conseguem entender em relação ao Fibonacci. Fibonacci, ele vem da sequência, né, de Fibo, que dentro do estudo dele, ele fez o estudo lá do caracol. Não sei se vocês já leram sobre isso. E a sequência do caracol, ele indica o quê? Uma frequência de repetição. É aí que está a grande falha do Fibo. Porque o que acontece? Quem tentou operar Fibonacci aqui, se lascou. Aqui, ó. Se lascou. Por quê? O que a pessoa fez? Ela esperou a retração, ele veio, retraiu, chegou aqui nesse ponto, ele falou o quê? Vai voltar, vou vender. Aí vendeu. Aí ele veio até aqui embaixo e retornou balançando. Então, se a pessoa conseguiu segurar isso aqui, é muito difícil. Por quê? Porque ele congestionou, mas não perdeu a característica do fio. A diferença aqui, dentro do Fibonacci, não são as linhas, é a macroeconomia. Porque depois da queda, ele entrou num sistema de rotação de ativos. Então, não desconfigura o Fibonacci, mas ele está rotacionando os ativos entre essa suporte e essa resistência. É aí que entra a macroeconomia. Você entender que chegou no ponto de rotação de ativo. Então, se está na rotação de ativo, o que você tem que entender? Que está na lateralidade. Se estão rotacionando ativos, o que você vai fazer? Vender aqui, parcial aqui embaixo. Aí o médio sobe. Quando ele voltar, você vende de novo, o médio vai cair um pouco. Quando ele cair e chegar aqui, você faz parcial de novo, o médio vai vir aqui mais para cima e você vai rodando aqui dentro. Toda vez que ele subir, você vende. Quando ele cair, parcial. Subir, você vende. Cair, parcial. E vai operando a lateralidade e vai jogando o médio para cima. Vê que ele não perde o FIBO, mas ele entra na frequência do mercado. A frequência é uma coisa tão importante que ele vem, faz a primeira pernada, mesmo acumulando, ele coloca uma pernada similar à primeira. Ele repete a frequência. Então, quando ele repete essa frequência aqui embaixo, e ele volta, faz o recuo, e repete a frequência. Então, o Fibonacci, ele vai te dar boa condição, vai te dar uma boa condição se você realmente estiver preparado para entender essas questões. Chegando aí nosso brother. Wanderson está chegando aí também. Wanderson que é mais grafista, né? Opera via gráfico, chegou na hora certinha. Então, o Fibonacci ele vai replicar a frequência. Então, qual é a frequência de queda? É essa aqui. Ele perdeu a frequência? Não, não perdeu a frequência. Então, enquanto ele não perder a frequência, você tem que entender que a ferramenta ainda está funcionando. E ele está nessa frequência de deslocamento. Beleza. Subindo aqui, o dólar, aí aqui o índice, né? Isso aqui é o índice futuro. O índice futuro, ele vai subir. Nós até traçamos um Fibonacci aqui. Vânia chegando, seja muito bem-vindo, Vânia. Estava falando de você aqui agora. Você pode abrir sua câmera, que hoje é reunião, tá? A gente vai conversar bastante hoje. Quero ouvir vocês também. Então, hoje a gente vai conversar, vai abrir conversa mesmo, para que a gente consiga dialogar e tecer um conhecimento que a gente não consegue no dia a dia, né? Em virtude da gente tá operando, tá ali ligado nas coisas. Então,
Quem quiser aí pode abrir a câmera, deixar a câmera aberta. Quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá? Então é isso aí. Então, dentro da frequência de Fibo, o que acontece? Quando eu peguei o Fibonacci aqui, já entendi que ele repete a frequência, que o fato dele acumular não faz eu perder a característica da ferramenta, né? Não faz perder a característica da ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer para esta região aqui, no início. Puxar a minha alta aqui. E vou puxar a minha retração até o início. Beleza. Aqui, porque o Fibonacci aqui perdeu a característica, sabe? A característica. Boa noite, muito boa noite. Seja bem-vinda. Estávamos sentindo a sua falta. Por que o Fibonacci aqui ele perdeu a característica? Alguém arrisca dizer por que que ele perdeu essa... Aqui ele perde a característica, e sendo que aqui, mesmo que ele acumulou, nós vimos que o Fibonacci não perdeu a característica. Vocês têm alguma sugestão? Aqui, o que aconteceu aqui? O Fibonacci veio para cá, pegou o início da queda, pegou o final, peguei a projeção, coloquei no início. Aqui, como a gente estava conversando, aqui ele caiu, segundo Fibo, marcou o suporte, marcou a resistência, balançou aqui, caiu de novo, cumprindo o patamar do mesmo tamanho, retornou, fez um retorno, voltou, cumpriu o papel do Fibo aqui embaixo. E se a gente traçar novamente, como nós já traçamos, não vou traçar para não perder tempo, a gente vê que ele deu mais uma pernada de baixo, fazendo a onda 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por que que aqui ele não perdeu a característica? E desse lado de cá, ele já perdeu. Alguém arrisca? Aqui ele já perdeu a característica. Alguém se arrisca? Por que que lá ele perdeu a característica? E aqui, nesse movimento aqui, lá ele não perdeu e aqui ele já perdeu. Por quê? Pelo mesmo motivo que aqui ele não perdeu. O mesmo motivo que fez que aqui, nessa congestão, ele não perder a característica de fio, fez ele perder a característica aqui. Qual que é a entrada? Então, vamos lá. Já não precisa todo mundo de uma vez, não, tá? Vocês podem falar um de cada vez, não tem problema. Renato falando da frequência. Mais ou menos. Aqui, o que mais vai pegar aqui é a macroeconomia. Tá? É a macroeconomia. O que acontece? Quando nós chegamos, eu vou até pegar aqui, deixa eu abrir aqui a pasta onde eu tenho os contratos em abertos do Ibovespa. Nós pegarmos o contrato do Ibovespa, que eu quero mostrar a vocês uma coisa importante. Enquanto eu abro aqui, a macroeconomia, o que que ele está me dizendo, a macroeconomia? Ela está me dizendo o seguinte, olha, a China prometeu crescer 5% ao ano, mas ela está crescendo 3%, e para ela conseguir crescer a metade do que ela pretende crescer, ela tem que injetar estímulo. O que é estímulo? Dinheiro na economia. Beleza. Se ela injetar dinheiro na economia, o que que ela vai fazer? Ela vai chegar e vai fazer o seguinte, vai injetar dinheiro na economia. A economia da China vai puxar os países emergentes. Quem são os países emergentes que estão no grupo que engloba aí essa questão de dependência chinesa? Vocês sabem quais são? Vamos lá, chuta aí, chuta aí. E esses países são os países que nós temos que ficar de olho neles no panorama, tá? Porque quem opera dólar não pode esquecer esses países. Esses países são eles que dão a direção do capital. Nós temos que lembrar que o capital, ele procura lucratividade. Então, aonde estiver tendo lucratividade, o capital vai atrás.
Essa é a pegada. Então, o que aconteceu? Aqui, a China falaram o quê? Nós temos que ficar de olho na Índia, Brasil, África do Sul e México. São os países emergentes que tendem a receber fluxo quando acontece alguma coisa na macroeconomia. Esses são os países. Então, aqui, quando eles caíram, fala assim, vai para o estímulo. Então, nós tivemos aqui uma característica que é diferente dessa característica aqui. Aqui, nós tivemos uma acumulação que vai suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Você vê como sobe rápido, cai rápido. Sobe e cai rápido. Sobe e desce. Repara aqui, e desce. Então, nós temos ainda uma movimentação de baixa, aonde o volume que entra aqui, ó, nesses candles aqui de venda, são volumes altos. Por quê? Porque cai rápido. Então, a gente já sabe que o volume é alto. Mesmo sem eu colocar o IFR aqui embaixo, ou os volumes, a gente vai perceber que aqui são volumes altos de venda. E aí, quando eu faço o panorama, e muitas vezes muitos de nós, né, não escutam o panorama antes de entrar para a operação, deixa passar batido isso aqui, ó. Mercado futuro de Bovespa, está no site da B3, a gente tem que olhar isso aqui todo dia. Hoje, por exemplo, investidor institucional, 175 mil no Ibovespa, na compra. E na venda, 174. Investidor institucional não residente, na compra, 160. E na venda, 158. Ou seja, eles compraram e venderam a mesma quantidade. Quem compra e vende a mesma quantidade está fazendo o quê? Ajuste de posição. E ali, na acumulação, eu não tenho ajuste de posição. Aqui na acumulação, eu não tenho ajuste de posição. Eu tenho busca por liquidez. Eles batem, empurram na venda, chamam o comprador para poder dar mais liquidez, porque ele quer cair pesado. Aqui, nesse fator aqui, não. Aqui eu tenho a macroeconomia falando, e aí, vai entrar estímulo ou não vai? Vai entrar estímulo ou não vai? Vai entrar estímulo ou não vai? Como é que é? Então, o que eles começam? Compram e vendem a mesma quantidade em locais diferentes para ajustar o preço médio. Só que é o seguinte, com o médio ajustado, o que vai acontecer? Ele pode romper para baixo ou romper para cima. Tanto que ele não faz a bandeira, porque a bandeira, dentro da análise gráfica, tem a característica de rompimento para alta. A flâmula, não. Né? A flâmula, vocês vão lembrar do pau do bandeirinha lá, daquela bandeirinha que fica no futebol, né, no escanteio, aquela bandeirinha triangular. Aquilo é uma flâmula. Então, a flâmula, ela tende a perder liquidez e vai se ajustando na posição. Então, o ideal que os players querem é o quê? Ficar por aqui. Porque se eles precisarem zerar, prejuízo é pouco. Se eles precisarem empurrar o mercado, tomar risco, eles conseguem fazer um movimento de alta. Então, eles estão girando o mercado. Então, quando você vai fazer lá o panorama, você olha aqui, você consegue entender o que os players estão fazendo. Então, esses dias atrás, os bancos, foi um dia que teve alto volume, não lembro que dia exatamente foi, os bancos saíram de 1% para 25% de participação. Então, você começa a ver que mudou a característica de algumas coisas. E aí você começa a entender se os bancos estão entrando mais empurrando na venda, se estão entrando empurrando mais na alta ou como que é. Então, aqui, o que vai? A figura sozinha, para mim, não fala nada. Mas ela ligada à macroeconomia, ela me fala, ó, eu tenho um ajuste de posição, aonde o Fibonacci já não é mais certeza, porque eu não tenho garantias da manutenção da frequência, não tenho garantia da manutenção da frequência, que aqui ele pode romper tanto para cima como para baixo. Eu tenho o quê? Um ajuste de posição estratégico para eu conseguir esperar. Então, isso aqui juntou a expectativa da China, o Banco Central chinês vai definir se vai injetar estímulo ou não semana que vem.
E aí eu tenho a questão maior também do Brasil. O Brasil está com o parlamento em férias, então o parlamento está todo em férias, o Brasil. Aí você para, não tem notícia brasileira, não tem notícia estrangeira, temos acúmulo de espera. E esse acúmulo de espera fez a frequência perder a razão. Então, não é só você pensar o seguinte, vou operar a fibra, traçar aqui, tá, se chegou, eu meto bala. Não é assim. O cenário está me dizendo o quê? Aí você pode falar, Vanilson, mas aí está no gráfico diário. Eu opero day trade. Eu opero day trade. Como que eu vou fazer isso no day trade? Simples. Quando você passar para o gráfico menor, você vai olhar o seguinte. Anotem aí, viu? Chegou em uma região importante. É uma região importante. Segundo ponto. Está dentro da frequência. Isso são os pontos importantes. E pelo horário. O horário é um horário estratégico, porque isso conta no day trade. 10 horas, abertura do mercado à vista no Brasil. Se você esquecer que o mercado à vista vai abrir, você esquece a questão da macroeconomia. Então, de repente, Petrobras e Vale estão lá caindo as ADRs lá fora. E o que, que vai acontecer com elas quando abrir o mercado? Elas vão despencar. E aí você fala, o Fibonacci apontou para a subida. Vou comprar. Mas aquele horário é 10 horas da manhã, abertura do cenário à vista. Então, eu tenho a frequência, eu tenho um ponto importante, mas eu tenho o risco do horário. Eu tenho o risco do horário. Então, eu não posso tomar uma posição muito grande ou assumir muito risco nos horários de hora e meia. Ou seja, 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30, que são os horários que saem notícias. Então, nesses horários, eu tenho que ter noção, eu tenho que ter certeza, eu já tenho que ter ido lá no meu Invest. Não sei se vocês já foram no Invest, mas vocês têm que ir lá no Invest, vem aqui, ó, ferramentas, calendário econômico. E aí vocês já viram aqui, ó, as notícias, os horários que tem notícia. Viu os horários que tem notícia? Você já sabe quais são os horários que tem risco da sua estratégia não dar certo. Então, isso aqui é para a gente explicar a questão de frequência e o FIBO, como que se usa. Eu uso o Fibonacci. Eu deixo ele traçado no gráfico, aqui na minha terceira tela, fica lá, e aí, quando o mercado chega naquele ponto, eu vou analisar isso. Está na frequência? Tem player defendendo a região? É ponto importante? Tem horário para abrir? Estrategicamente o horário vai abrir e vai começar quem? Vai começar o mercado americano, vai começar o mercado à vista brasileiro. O que está para partir nesse momento que pode comprometer a minha operação? Então, são esses pontos que fazem o FIBO dar certo ou dar errado. Vânia, eu sei que está aí, já tinha prestado atenção nisso? Já tinha parado para pensar nisso? Dá um alô para nós. Isso aqui faz o FIBO dar errado e faz o FIBO dar certo. Tá? Uma coisa importante, aí eu já quero falar com vocês, que é em relação ao relatório de performance. Tá? Relatório de performance. Porque nós estamos falando de cenário. Então, esse aqui é o cenário que você faz para operar o ativo. Você tem que lembrar que o ativo ele tem uma característica específica. Então, por exemplo, o Ibovespa tem a característica, nós estamos para encerrar o primeiro bloco, e a gente vai passar só a questão de cenário, aí eu vou encerrar a live para poder fazer a gravação, e depois vocês voltam no mesmo link, e a gente vai fazer o segundo bloco, e aí eu vou passar só a estratégia operacional, tá? Então, aqui, para encerrar cenário, o que acontece dentro do cenário? Você tem os pontos operacionais importantes e tem essa análise gráfica e essa percepção. Percebeu isso? Antes de você entrar na tela, aí você vai fazer o último passo da sua preparação. O seu ativo, ele é um ativo de segurança ou ele é um ativo de risco?
Quem opera Ibovespa? Ibovespa, mini índice. Ele é um ativo de segurança ou ativo de risco? Vamos lá, rapidinho. Boa noite. Qual que é a diferença dos dois? Aí o que acontece? O Ibovespa, ele é um ativo de risco. Então, ele Hum. sobe ou desce quando acontece movimentação em relação à bolsa. Então, o Ibovespa é um ativo de risco. Então, se no mundo eu tenho risk off, ou seja, todo mundo está correndo risco, aí eu vou ter que buscar, está todo mundo correndo risco, o pessoal sai do Ibovespa e vai buscar a proteção do dólar, porque dólar é ativo de proteção. Então, quando você olha o cenário macro, você analisou o gráfico, analisou como a macroeconomia, como o dinheiro está funcionando dentro dos mercados, aí você vai entender, o pessoal está buscando risco ou está buscando proteção? Então, se está buscando proteção, então, se está buscando proteção, o que, que nós temos que fazer? Provavelmente subida de dólar, queda. Então, se você chegou na retração de FIBO lá, ele tocou na parte de baixo, vai abrir o mercado americano e o pessoal está buscando proteção, a chance do FIBO falhar é maior. Porque tem motivadores externos que naquele horário vão fazer diferença por causa do horário, porque é a abertura do mercado americano. Então, aí, quando o ativo é de proteção, é o dólar, ou seja, é quando está no desespero, todo mundo compra dólar, porque é uma moeda que se valoriza melhor, é uma moeda que consegue ter maior repasses, é uma moeda que consegue ser mais aceitável no mercado. Isso é proteção. Risco é bolsa. Então, o índice ele sobe não necessariamente com compras no índice. Ele sobe com compra de Vale, com compra de Petrobras. Aí, quando vai desvalorizando a Vale por algum motivo, o que, que eles fazem? Os players vendem, os operadores de Vale, eles vendem índice para não abrir mão da ação. Então, a ação desvaloriza, mas a queda do índice dá para eles o dinheiro de compensação que eles perderam na ação. Então, quando eles encerram a posição vendida no índice, volta para a compra em cima do índice, entendeu? Então, o índice é proteção de quem? Das ações, de opções, ela é proteção. O índice é proteção das ações, porque o índice é reflexo das ações. E o mini dólar, ele é reflexo da moeda, do comportamento da moeda. Então, ele se torna proteção. E aí o Ibovespa se torna risco. Por que o Ibovespa se torna risco? Porque ele vai ser contrário à questão da quem tem ações vai fazer vendas de índice para ganhar na queda do índice, para quando as ações desvalorizam, eles conseguirem manter o seu dinheiro viável. Tranquilo? Conseguiram pegar porque um é proteção e o outro é risco? Sim, sim. Beleza. Para encerrar esse bloco aqui, eu vou pegar essa operação aqui de hoje, que foi da nossa conta Zero a Trader, é uma conta pequena, é uma conta que tem apenas R$ 1.000 de saldo nela. É uma conta que eu utilizo aqui no Day Trade, é uma conta real, tá? Tá vendo aqui? É uma conta real. Não é uma conta simulada, é uma conta real. E nós fizemos essa operação hoje. E o que que eu quero que vocês entendam? Analisou o contexto, analisou a pegada, vocês vão vir aqui no gráfico de relatório de vocês e literalmente vocês vão ver quanto tempo vocês demoram para fazer bestagem. Você vem aqui e fala, bom, eu tomei um gain, tomei um loss, tomei um gain, aqui nós já fechamos a meta, né? Que a meta era 200, mas você vai falar assim, eu tomei um gain, eu tomei um loss, daí eu tomei um gain, beleza. O gain foi 9 horas, o loss foi 9h19 e o gain 9h23. Então, entre 29h23 e 9h10, eu tenho 13 minutos. Se você abrir aqui 10 operações, você vai começar a perceber que existe um padrão entre as operações vencedoras e as operações perdedoras. Aí você vai falar assim, não, realmente,
eu já entendi a configuração do mercado, eu já entendi como que funciona essa pegada toda, já entendi como que vai funcionar o mercado hoje está correndo do risco, não está tendo apetite por risco, o mercado está voltando para as questões de buscar mais segurança, já entendi tudo. Fui lá no relatório de performance e olhei. Na relatório de performance, eu levo mais ou menos 15 minutos para fazer uma operação boa. Então, se eu começo a repetir 15 em 15 minutos entre uma operação boa e outra operação boa, o que que eu coloco? Eu coloco quanto tempo eu vou operar. Se eu vou operar 1 hora, eu divido a minha hora por 15 minutos. Eu acho o número de operações que eu tenho uma tendência maior de realizar mais gains do que loss. E quando você analisar seu relatório de performance, você vai achar isso. Então, você analisou seu relatório de performance, achou a sua frequência de acerto, foi lá no pré-mercado e achou lá o motivador dos players, você está pronto para montar a sua operação e começar a gerenciar seu risco. Tranquilo? Entendido o cenário? Mais alguma dúvida para a gente poder encerrar esse primeiro bloco? Beleza. Pelo contexto, levando os commodities para cima. Sim, commodities pode ter sim um impacto, porque commodity puxa Petrobras, puxa Vale, e quem ganha com a China crescendo, ela leva todo mundo, ela leva os emergentes. Quem são os emergentes? Vamos ver quem é que estava anotando. Quem estava anotando? Quais são os emergentes mais importantes? Fala aí, Renato. Sei que você anotou. Fala quais são os emergentes. Esqueceu? Os emergentes, Índia, África do Sul. Isso, Brasil, Índia, China não é emergente, não. A China já é um problema pesado. É Brasil, Índia, México e África do Sul, tá? São as 4 referências como emergente. Então, se você for lá no seu índice, você coloca lá essas 4 moedas para você entender como o dólar comporta em relação a elas. Porque nós tendemos a correlacionar com os emergentes. Por quê? Quando alguém vai distribuir o seu dinheiro, ele busca em vários emergentes. Beleza? Tranquilo, então. Fechou? Eu vou estar encerrando esse primeiro bloco aqui. Aí eu fecho a reunião para que possa renderizar o vídeo ficar separado. E agora, no segundo bloco, a gente vai conversar só sobre estratégia, tá bom? Então, a gente já volta. Vocês podem voltar no mesmo link, clica no mesmo link. Talvez demore um pouquinho, porque o programa aqui vai jogar renderização aqui para poder já gravar essa aula separada, esses dois contextos, que são 2 contextos diferentes. A gente falou de Isso. contexto macro, e agora nesse Eu ia, segundo bloco... Oi? eu ia perguntar quantos minutos para voltar? Eu acredito que no máximo 1 minuto e meio, ele já renderizou e já me liberou a reunião novamente, tá? Um pouquinho, tá certo. Beleza, então. Então, aguardo vocês. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, tá bom? Certo. Beleza.